Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus que vem até você, até o canal do YouTube aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos na lição de número 5, As Nações. E a lição de hoje traz um texto intrigante. Diz que a serpente lançou água pela boca e essa água se transformou num rio com a intenção de pegar a mulher. Mas a terra sugou a água e salvou a mulher. O que será que essas simbologias têm a nos dizer? Fica com a gente até o final e você vai descobrir. Seja muito bem-vindo ao Estudo Central, que bom que você está aqui. Fica com a gente até o final, você já viu, né? Que tem coisa interessante aqui hoje e a Palavra de Deus vai ser aberta e onde a Palavra de Deus é aberta, chega a bênção até você. Gostaria de mandar um abraço especial para os amigos que nos acompanham e que deixam seus comentários aqui no nosso YouTube, nosso canal do YouTube. O Antônio Carlos, que é da aldeia indígena de Coroa Vermelha, na Bahia. Também o Job de Oliveira, de São Luís, no Maranhão. Seja muito bem-vindo, Job. A Luci Silva Santana, de Recife, no Pernambuco, e diz que assiste assiduamente a lição. Muito obrigado, viu, por estar sempre com a gente aqui. Compartilha também, aproveito para pedir, compartilhe esse conteúdo, deixa seu joinha aqui. Se você não faz parte da nossa grande família aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui, Central de Sorocaba. E, por final, gostaria de mandar 2 abraços que vêm lá do Japão. Olha só, Rogério Soares Rodrigues, de Minokamo, no Japão, e a Kazumi Moraes, de Toyota City, também no Japão. Eu acredito que eles não estão juntos, são 2 cidades distintas, mas recebam o nosso abraço aí e transmitam também nosso programa, nosso conteúdo para os demais irmãos aí do Japão. Sejam muito bem-vindos, eu não estou sozinho, vocês sabem. Hoje estou muito bem acompanhado. Estamos recebendo aqui o pastor Everton Almeida. E eu vou pedir para o pastor Everton Almeida explicar para a gente rapidamente. Ele é SVA da UCB. É isso, pastor? Isso Seja muito bem-vindo, viu? Uma alegria estar com vocês aqui, amigos. Sempre um privilégio estudarmos a palavra do Senhor, né? Um abraço também a quem está nos acompanhando. O SVA é o Serviço Voluntário Adventista. Nós temos dentro da secretaria da igreja 3 áreas, né? A área administrativa, técnica e a área missionária. Então a área missionária da secretaria envolve o reencontro, que é aquela campanha da gente resgatar os ex-adventistas, e o SVA, que é a possibilidade de enviar jovens para o campo missionário também. Legal, missão, tá em alta a missão, né? Se alguém quiser fazer parte da missão, procura a Igreja Adventista aí. E estamos também com o pastor Cleiton, pastor auxiliar aqui da nossa igreja, nos ajuda bastante aqui na Igreja Central. Seja bem-vindo, pastor. Olá, Alex, tudo bem? Como é que você está também, pastor? E aí, amigo? Bom. Queridos, para você que já me conhece aqui, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para juntos estudarmos a lição. E esse tema também está extraordinário. Então fica ligadinho com a gente, acompanhe também o estudo dessa lição. E eu tenho certeza que não só você será abençoado, mas pessoas serão abençoadas através da sua influência a partir do conhecimento que você terá aqui também. E vamos juntos estudar a lição? Amém, amém. Vamos juntos? Sim. Por favor, pastor. Vamos começar orando, né? Isso, por favor. Vamos orar? Oremos, querido Deus, amoroso Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é tão bom e misericordioso que nos dá o privilégio de podermos aprender mais da Tua Palavra. Amém. Reconhecendo, Senhor, como soberano sobre nossa vida, queremos lhe pedir que o Senhor esteja presente através do Teu Santo Espírito em cada lar que está nos acompanhando nesse estudo. Que as pessoas possam ser impactadas pela Tua Palavra e sentir o Teu poder e o Teu agir sobre elas. Permanece conosco aqui também. São bênçãos que nós lhe pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém. Deixa eu pegar o meu guia de estudos aqui, que é a lição da Escola Sabatina, você já sabe. Se você não tem ela fisicamente, gostaria de adquiri-la no site da CPB da Casa Publicadora Brasileira. Você pode fazer a sua assinatura e também pode baixar, né, no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, baixar ela em PDF para que você possa acompanhar, para que você possa estudar diariamente a lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudos. Muito bem, hoje nós estamos dando sequência à lição da semana passada, que foi a lição de número 4. Hoje a lição de número 5, As Nações. Em determinado momento, o povo, nós, né? Porque às vezes a gente fala o povo de Deus, o povo de Israel, o povo do passado, como se nós fôssemos diferentes, né? Em algum momento, o povo que recebia as orientações diretamente de Deus, que era a teocracia, de repente falou, olha, nós queremos ser como os outros povos, nós queremos ter um rei aqui na terra. E aí as consequências dessa decisão, né, Deus aceitou, né, Deus concedeu o que o povo pedia.
e nós estamos colhendo as consequências até hoje, né? Consequências essas que me remete à introdução da lição, que diz que alguns argumentam, inclusive, que Deus colocou o mal no ser humano com a intenção de forçar o ser humano a cometer o pecado, umas coisas que para nós que somos cristãos, é muito difícil de aceitar até, né? Ou de compreender isso daí. Vocês gostariam de comentar alguma coisa a respeito disso, dessa abertura? Sabe, Alex, olhando para essa lição, é claro que na lição passada nós reconhecemos um pouquinho a respeito dessa decisão humana que Deus respeitou, né? Mas eu gostaria de mostrar um pouquinho do texto do nosso verso da lição, que está lá no Salmo 46, o verso de número 10, que diz lá: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Amém. Interessante que nesse texto, 3 pontos eu gostaria de frisar aqui. Primeiro, quando ele fala aquietai-vos, ele está dizendo se acalme. Apesar de vocês estarem sendo julgados ou estarem por debaixo de leis humanas agora, porque vocês escolheram, ele fala assim, acalmem-se. Continuo com vocês. Né? Justamente. E aí ele fala assim, eu sou teu Deus. Saibam que eu sou teu Deus. Sabe o que ele diz? Ele diz assim, esse trecho nos dá um chamado a reconhecer quem Deus é. Deus é todo-poderoso, Deus é soberano, Deus é aquele que está a conduzir a história da humanidade. E o verso continua dizendo assim, eu serei exaltado. A Bíblia diz aqui no verso da lição, eu sou exaltado. Mas a Bíblia me dá uma margem para entender, eu serei exaltado. Não só como ele já é exaltado na nossa vida hoje, mas ele será exaltado na sua majestade quando vier para restabelecer o seu reino. E é isso que nós vamos estudar na lição, né? Amém, amém. É isso. E a lição de domingo traz para a gente o primeiro mandamento, e ele não está se referindo a Êxodo 20. Né? O primeiro mandamento, quando Deus falou o seguinte, olha, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não comerão, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E a gente estava comentando aqui, né, antes de iniciar a nossa gravação, que assim, quando alguém fala para você, olha, não coma porque você vai morrer, você já sabe que não é nem para chegar perto, né? A partir do momento que a Eva se distanciou do seu marido, se aproximou ali daquela árvore, se tornou vulnerável, né? E nós muitas vezes fazemos isso na nossa vida, né? Nos distanciamos de Deus, às vezes daqueles que nos amam, e nos aproximamos do pecado, né? E a morte não fazia parte dos planos de Deus. É verdade. É interessante que Deus nunca deixou, Alex, o seu povo sem informação, né? A Bíblia diz ali nas primeiras páginas do Gênesis que Deus, na viração do dia, tinha um contato pessoal com Adão e Eva, né? E ele já tinha alertado Adão e Eva desse nosso inimigo, que tinha se rebelado no céu. Fazendo a ponte com a sua primeira pergunta ali, o mal, ele não foi Deus que estabeleceu, como alguns dizem, né? Quando Deus criou o primeiro ser livre, o primeiro ser com livre-arbítrio, a possibilidade do mal passou a existir. Só que quem transformou a possibilidade em ato foi esse ser que se rebelou. Então é interessante que quando Deus agora dá essa ordem para Adão e Eva, não comam dessa árvore, justamente Deus estava dando a possibilidade deles novamente terem o livre-arbítrio. Porque o desejo de Deus não é ter robôs programados para fazer o bem. São seres livres que estão dispostos a obedecer, né? Então, esse primeiro mandamento é a base de tudo. A obediência a Deus não deve ser automatizada, mas deve ser voluntária. Então, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era um sinal de obediência, né? Que comprometeria a vida deles caso eles transgredissem, né? Dali, então, surge a possibilidade do mal com a queda dos nossos primeiros pais, né? Sabe o que é interessante, pastor? Remetendo aí a esse tema, né? Nós paramos para pensar da seguinte forma. Tem pessoas que questionam, mas pastor, peraí, conhecer demais é ruim? Depende. Depende do tipo de conhecimento que nós estamos buscando. Eu lembro da minha infância, minha mãe falava assim, filho, não faça isso porque vai trazer problemas para você, né? E quem nunca passou por isso, né? Por quê? Porque os nossos pais já viveram, já passaram por situações delicadas na vida e eles falam assim, ó, isso aqui com base na experiência que eu tive não vai ser bom para você. Então você não passe não tome essa atitude, não faça isso. E às vezes a gente vai lá e contraria, e a gente colhe as consequências. Exato. Eu lembro de uma vez que eu peguei um copo, e o meu copo caiu e quebrou. Eu olhei para ver se a minha mãe tinha visto, né?
E a única tentativa minha foi de tentar consertar sozinho o copo, né? Menino novo. O que eu consegui foi machucar ainda mais a minha mão, né? Cortando com o copo. Minha mãe chegou para mim e depois me disse, falou, filho, ó, quando você comete um erro e você tenta solucionar o erro sozinho, você vai acabar sofrendo ainda muito mais. Deus, na sua infinita sabedoria, ele falou assim, ó, não vá por esse caminho, porque esse caminho vai trazer consequências. E consequências dessas o ser humano vem colhendo até hoje, né? É claro que Deus não abandona, a sua misericórdia ainda está estabelecida sobre nós. Porém, qual é o grande fator? As consequências ele permite que aconteçam para que nós possamos reconhecer as escolhas ruins que fazemos. Nós vamos dar um salto agora na história, saindo lá do Gênesis, da criação, né, com a queda do ser humano, né, de Adão e Eva, e vamos chegar em Daniel, porque aquele pecado que foi cometido por Adão e Eva, esse pecado que nós cometemos hoje, em algum momento vai se acabar. Precisa se acabar, vai ter um fim. E Deus, então, manda, coloca um sonho ali, né, o sonho da estátua de Nabucodonosor. Gostaria que vocês colocassem aqui para quem nos acompanha, o que foi essa estátua, o que foi esse sonho, né, o que representava rapidamente. Olha, Daniel capítulo 2, ele, na verdade, é o primeiro bloco profético do livro de Daniel. Nós temos no livro de Daniel 4 blocos proféticos. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e depois lá no final Daniel 10 a 12. E o capítulo 2, ele é fundamental porque é um bloco elementar, né? É a base de toda descrição profética que vai se desenvolver mais depois. Então conhecer bem Daniel 2 é a base de tudo. E o interessante é que, olha, são 49 versículos, mas esses 49 versículos resumem a história do mundo. Porque Deus usa, então, esse rei pagão, dá um sonho a ele, e esse sonho de Nabucodonosor, na verdade, representaria a história de todo o universo, de todo o nosso mundo, ao longo das eras. Né? Começando com ele mesmo, o seu império, Babilônia, e se desenvolvendo nos demais reinos que se seguiriam. Então, essa estátua, ela tem alguns metais, né? Nós temos aí a cabeça de ouro, os braços e os peitos de prata, o quadril de bronze, as pernas de ferro e depois ali ferro com barro no pé da estátua, né? Então, são impérios que se sucederiam desde a época de Babilônia e que chegaria até os nossos dias. E esse último bloco ali, o final, os pés de barro com ferro, já simbolizaria não mais um império que dominaria o mundo, mas seria as nações que seriam divididas. Quando cai o último império, a gente entende que então cumpre-se isso, que seria a Europa moderna, né? Sabe o que é interessante, Alex e pastor Everton? Quando Deus ele revela o sonho a Nabucodonosor, algumas características me marcam. Primeiro, nós podemos entender a soberania de Deus. Quando ele revela a história, e hoje nós estamos aqui no último período da história e começamos a olhar agora para o retrovisor da história, aquilo que foi revelado há 2.600 anos atrás para Nabucodonosor, ele tem se cumprido. Então isso mostra a sabedoria e a soberania de Deus, ok? Então como Deus ele conduz a história. Segundo, o reino de Deus é eterno. Porque a Bíblia me fala ali que os povos são passageiros, né? A cabeça de ouro representado por Babilônia, depois Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, depois a divisão das tribos bárbaras ali que começa a virar o reinado ali da Europa, que se constitui e depois acaba migrando para aquilo que nós conhecemos como o Novo Mundo, né? Depois os Estados Unidos. Mas por que eu estou falando isso? Algumas coisas são muito importantes entendermos. Primeiro, a Bíblia me diz em Daniel capítulo 12, verso 4, diz assim, tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E nesse tempo, a ciência se multiplicará. Então nós vemos isso acontecendo também, como é precisa a palavra divina a Daniel. Mas interessante que, quando nós olhamos para a estátua, ao invés de nós vermos uma ascensão da humanidade, nós vemos o contrário. A Bíblia começa ali com os metais do mais precioso até o metal mais, vamos assim dizer, mais comum, que era o ferro. Menos raro, né? Justamente, inferior. Então, o que acontece? A sociedade, ela tende a imaginar a evolução humana, mas na verdade é o contrário. Porque a Bíblia me fala que o ser humano estaria se distanciando cada vez mais de Deus. E não é que nós estamos vivendo isso? Não é essa a realidade que nós estamos enfrentando? Então, por mais que a gente pense, por mais que nós venhamos a pensar que nós estamos vindo numa progressão, de acordo com a Bíblia, nós estamos numa regressão. É claro que
quando nós olhamos para a situação calamitosa desse mundo que nós vivemos, nós temos que ter a esperança. Deus é soberano e o seu reino um dia será eterno na terra. Amém, amém. Ó, a lição traz para a gente aqui um texto de Martin Luther King Jr., que diz o seguinte: temos mísseis teleguiados, ou seja, a tecnologia, né, avança, mas as pessoas desnorteadas. Né? E é o que a gente tem visto, de fato. Amigos, a gente vai precisar pular agora para Daniel 7. Eu gostaria que vocês contextualizassem para a gente e falassem a respeito, então, do sonho de Daniel. Por favor. Legal. Daniel capítulo 7, ele vai apresentar uma visão de forma distinta para Daniel, representando o mesmo período que foi apresentado em Daniel capítulo 2. Então nós temos uma forma que Deus se apresentou a um rei pagão, a saber, Nabucodonosor. Então ele revelou com algo que era conhecido dele. Então, normalmente, se nós olharmos, por exemplo, a forma como os reis babilônicos e principalmente os reinados pagãos viam, eles tinham seus adivinhos, eles tinham seus astrólogos, eles tinham aqueles reveladores de sonhos, e cada sonho ele tinha um simbolismo. Então Deus apresentou de uma forma comum ao conhecimento do rei para que ele pudesse entender o período da história. Para Daniel ele já se apresenta de uma forma diferente. Porque aquilo que para Nabucodonosor eram só períodos, para Daniel é um conflito. Então agora ele vai apresentar o mar em agitação. E mar, de acordo com a profecia, a gente pode citar, por exemplo, Isaías, capítulo 12, 17, a gente pode citar Apocalipse aí também. Tem vários textos aí na sua lição. Se você não tem sua lição, você pode acompanhar aí também. Se você tem sua lição, tá lá os textos, mostrando que mar simboliza povos. E essa agitação dos povos representa justamente esse conflito, né? Então, interessante nós entendemos que, assim como o mar ele sobrepõe a terra, esse é o contexto que Daniel está vendo. O mar tentando vir sobre a terra para tentar justamente trabalhar em cima do povo de Deus. E esses ventos, essas turbulências representam um contexto de crise, de guerras, de tragédias. E foi o que Jesus profetizou também em Mateus 24. Ele falou que isso aconteceria. Interessante que uma das outras coisas que nós podemos entender aqui, que esses 4 ventos representam essa agitação, essa questão de conflito, né? Mas é claro que existe o conflito externo do mundo aí fora, mas também existe um conflito interno. Satanás também tem tentado, talvez em algum momento, agitar a sua vida, tentando balançar as suas crenças, suas convicções. Eu quero te desafiar, coloque Deus como soberano, aquele que você já reconheceu, que conhece a história da humanidade, conhece a sua história. Coloque Ele como seu Deus na sua vida e eu tenho certeza que Ele vai acalmar a tempestade do seu coração também. Amém. Um ponto só também, Pastor Cleiton, muito interessante no capítulo 7 de Daniel, é porque, como dissemos, o capítulo 2 é a base, o capítulo 7 é o segundo bloco que amplia o 2. No primeiro capítulo 2, primeiro bloco, a gente tinha 4 metais. Como o pastor mencionou, agora a gente tem 4 animais. Porém, tem um elemento novo que não tinha no capítulo 2. É uma informação adicional que para nós traz muita segurança. Quando ele está olhando o 4º animal, que não tem na fauna, é um animal terrível, espantoso, de repente surge, dos 10 chifres, né, surge um pequeno, esse pequeno levanta, bate 3, e esse chifre pequeno, ele é um poder que se opõe ao povo de Deus. Só deixando claro para os nossos que nos acompanham que chifres são poderes, né? Sim. Então, são lideranças exatamente. Mundiais. Surge esse chifre pequeno, que é um poder político-religioso, e ele vai ter uma esfera, principalmente atuação religiosa, porque ele vai perseguir os santos de Deus, ele vai mudar a lei de Deus. Só que o que acontece no capítulo 7? Além de trazer esse chifre pequeno, aparece também um tribunal no céu. Há um juízo no céu. E esse juízo que acontece antes da volta de Jesus, porque no capítulo 2 o símbolo da pedra é a volta de Jesus. Sim. No capítulo 7 nós temos um elemento antes da volta de Jesus, que é esse juízo que acontece no céu. Então nós podemos chamar de juízo pré-advento, porque é um juízo que antecede a volta de Jesus. E quais são as 2 coisas principais desse juízo? Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, tem um juízo acontecendo no céu, eu tenho que ficar com medo, será? Deus está sabendo tudo que eu estou fazendo? O texto aqui de capítulo 7, o verso 25 e 26, revela para nós 2 coisas sobre o juízo que está acontecendo no céu. Primeiro, ele é para condenar o chifre pequeno, e segundo, é para garantir a salvação dos santos. Então, esse juízo pré-advento, eu não preciso ter medo dele. Por quê? Porque quando eu aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, meu nome é escrito nos registros celestiais e Jesus me confirma como um salvo. Então, quando Jesus voltar,
ele vai dar o galardão para os seus filhos. Então, para mim, Alex, é muito bonito saber que nós temos aqui uma garantia de salvação. Amém. Por meio da obra de Cristo acontecendo agora, antes dele voltar à Terra. Ele é nosso advogado, então, né? Com certeza. Você confessar os seus pecados, se arrepender, ele é fiel e justo para perdoar e não se lembrar mais dos nossos pecados. Isso é maravilhoso, né? A gente saber que a gente tem, além de um Deus justo nos julgando, que ele não vai julgar segundo o coração humano, mas um Salvador que é Cristo, que fala, olha, que essas marcas foram por causa do Alex, pastor Everton, pastor Clayton, para você que nos acompanha também. Muito bem, o tempo está passando e a gente precisa chegar ao final, ao desfecho, que é onde a lição acaba. Falando, né, pastor Clayton, que você citou aqui, que a lição de quinta-feira traz para a gente a certidão de nascimento, até anotei aqui, a certidão de nascimento da Igreja Adventista. Né? Porque em algum momento a igreja, as pessoas tomaram posições, a Igreja Adventista não existe, se for comparar com algumas religiões, não existe há tanto tempo assim, mas ela teve um início aqui. Eu gostaria que você também explicasse para a gente como é que foi. Olha só que interessante. Amigo, para você que está nos acompanhando que não é adventista, eu quero te dizer, a Igreja Adventista ela surgiu através de um movimento profético. Está na Bíblia. A Bíblia me diz em Apocalipse capítulo 10, e esse é a introdução da lição de quinta-feira, Apocalipse capítulo 10, do verso 1 até o verso 11, fala que João agora tem uma visão de um livro aberto na mão de um anjo. Esse livro se encontrava fechado, mas naquele contexto específico já estava aberto. Então o anjo ordena, uma voz ordena a João que ele vá e coma daquele livro. Na boca é doce, no estômago amargo. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu citei há pouco aqui no vídeo aqui falando de Daniel capítulo 12, verso 4? O único livro selado na Bíblia até o tempo do fim era o livro de Daniel. E olhando para a história da Igreja Adventista, um homem chamado William Miller, ou Guilherme Miller, como alguns dizem, começou a estudar Daniel capítulo 8, e chegou no capítulo 8, verso 14. E ao chegar no Daniel 8,14, ele começou estudando e contabilizar os tempos, e ele datou a volta de Jesus. Pensa você que vivesse na época de Guilherme Miller, ouvindo a mensagem que Jesus ia voltar. É doce ou não é? Saber que Jesus vai voltar. Agora, chegou a data que ele havia dito e Jesus não voltou. Aquela mensagem que era doce na boca se tornou amarga. Interessante que não para por aí. Assim como os discípulos, em algum momento, eles sentiram talvez uma expectativa que foi frustrada, também na Igreja Adventista surgiu assim, antes mesmo da igreja surgir. Agora, olha que é interessante, depois dessa cena do amargo, o verso 11 diz assim, ainda não é o fim, calma amigo, Jesus ainda não vai voltar agora, mas é necessário que se levante um povo para pregar a povos, nações, línguas e reis. E a partir desse movimento surge um grupo que, ao estudar da palavra de Deus, reconhece o seu chamado e o seu ministério, e essa é a Igreja Adventista. A Igreja Adventista surgiu a partir desse movimento e começou a estudar a palavra de Deus, e hoje nós somos mais de 22 milhões de adventistas no mundo, através de pessoas, missionários, não é mesmo, pastor? Sim. Que têm servido na obra, quer seja através de uma instituição formal em campos, lá fora, mas através de missionários que também representam essa igreja. E a igreja tem uma missão, pregar o Evangelho. E você, o que tem feito? Será que tem se levantado como um servo de Deus para pregar o Evangelho também? Pastor, a gente deixou uma perguntinha no ar, né? Ou um texto no ar, que diz o seguinte aqui na lição de quarta-feira. Então a serpente lançou da sua boca água como de um rio, a fim de fazer com que a mulher fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra engoliu o rio. Eu gostaria de explicar para os nossos amigos que nos acompanham o que a serpente, a mulher, a água, o que tem a ver todas essas simbologias aqui. O pastor Everton, o pastor Clayton, fiquem à vontade para nos ajudar. Muito bem. O capítulo 12 aqui do Apocalipse, ele é o capítulo central do livro. A gente fala que na estrutura quiástica, que é uma estrutura que bate início com fim, o capítulo 12 é o centro. E tem 3 batalhas no capítulo 12. O dragão ele batalha contra Cristo, o dragão batalha contra a mulher e o dragão batalha contra o remanescente. Contra Cristo ele perdeu, teve uma batalha no céu, ele perdeu, foi expulso, ele tentou destruir Cristo aqui, só que quando Cristo morre na cruz, foi a própria destruição dele mesmo, o diabo. Porque se cumpriu Gênesis 3,15. A primeira profecia messiânica foi aquela, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça.
Então, quando o diabo leva Jesus para a cruz, ele pensou que estaria, quem sabe, sendo vitorioso. Mas a morte de Cristo foi definitivamente o esmagar da cabeça. Amém. Só que como o diabo perdeu a batalha contra Cristo, agora ele vai perseguir a mulher. E a mulher do capítulo 12 aqui é uma mulher pura. Ela é uma mulher, ela está vestida de branco com a coroa na cabeça. E essa mulher pura representa o povo fiel de Deus ao longo das eras. Esse povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus, que mantém a fidelidade ao Senhor, ele está avançando. Mas o diabo está furioso contra esse povo. Só que olha que coisa, à medida que o diabo vai agora atacar a mulher, que é a igreja de Deus, Deus protege a mulher. E aqui Deus dá asas para essa mulher e ela vai para uma região não habitada. Aqui nós vemos um movimento da história do povo de Deus, porque quando o diabo começa a perseguir a igreja de forma violenta, forte, Deus leva essa mulher para o deserto. Assim como águas simbolizam povos, etc., o deserto é uma região não habitada. E na Europa, por volta de 1620, um grupo saiu da Europa e eles foram para uma região não habitada, para os Estados Unidos da América. Chegaram num navio chamado Mayflower e em 1620 começou o novo mundo ali. Então foi o fôlego que Deus deu para essa mulher. Ou seja, Deus cuidou da sua igreja. O diabo foi buscando atacar, mas Deus preservou a igreja. É bonito ver que Deus está conduzindo. E aí o diabo percebeu que Deus articulou uma situação de proteção com a igreja, agora ele vai perseguir os descendentes da mulher. É o povo remanescente. É o povo que o pastor comentou aqui, que está no tempo do fim, que surgiu da profecia de Daniel 10. E os capítulos vão se interligando agora, né? Daniel 10, Daniel 12 e Daniel 14. Esse povo que veio do Apocalipse capítulo 10 é um povo que tem as mensagens de Apocalipse 14, está pregando para todo mundo, e o diabo está furioso com esse povo. Mas nós temos uma garantia, que assim como Deus venceu e preservou o seu povo, ele também está cuidando do remanescente. E a gente vai avançar em nome de Jesus, e como diz Mateus 16, as portas do inferno não vão prevalecer. Amém. Amém. Muito bem, na próxima semana daremos continuidade aos temas de profecia. Se você quer saber mais a respeito de Daniel, as profecias de Daniel, de Apocalipse, procure uma igreja adventista próxima de você. Nós temos estudos completos, preparados para te atender, para esclarecer as suas dúvidas, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de agradecer, então, pastor Cleiton, pastor Everton também, por estar conosco. Prazer. Agradecer a você também que nos acompanhou até aqui e pedir para o pastor Everton fazer uma oração para nós, Claro. por favor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, que privilégio estudarmos Tua Palavra. Obrigado Sim, porque o Senhor nos deu a revelação bíblica, trazendo para nós segurança quanto aos tempos que estamos vivendo. É verdade, Pai. Te agradecemos, né, pelo povo remanescente, que foi despertado de uma profecia bíblica, e agora esse povo remanescente está dando as 3 mensagens evangélicas a todo mundo. Nós te agradecemos porque a Igreja Adventista cumpre essa profecia bíblica. Nós acreditamos que somos esse povo, que temos uma missão para cumprir. E agora, como igreja, nos colocamos em Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria e que a Tua bênção nos acompanhe para que possamos Te representar e pregar esse Evangelho a todas as nações. Em nome de Jesus, Te agradecemos e pedimos. Amém. 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 O Evangelho do Reino será pregado a toda a tribo, a todo o reino, todas as nações, e então virá o fim. Quando vier o fim, de que lado você estará? Que você escolha o lado certo, escolha o lado de Cristo Jesus. Fica com Deus e até o próximo Estudo Central.